Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Você já percebeu que há momentos na vida em que o nosso brilho parece se apagar? Não de uma vez, não de forma brusca, mas aos poucos, como uma vela que vai perdendo a chama sem que ninguém perceba. De repente você olha para si e sente que algo mudou. O olhar já não reflete a mesma luz de antes. O sorriso, que antes era fácil, agora parece forçado. E o coração parece mais cansado. Talvez esse apagamento tenha começado depois de uma crítica, daquelas palavras que ficaram ecoando na mente, te fazendo duvidar do seu valor, da sua beleza, da sua capacidade. Ou talvez tenha começado em um relacionamento, em que você se doou demais, acreditou demais e foi pouco visto, pouco cuidado, pouco amado. Você foi se moldando, se diminuindo, achando que se fosse um pouco diferente, seria o suficiente para o outro te enxergar. Mas o que você não percebeu é que nesse processo de tentar ser aceito, acabou se afastando de si mesmo. E é isso que apaga o brilho, quando deixamos de ser quem somos para sermos aquilo que esperam de nós. A grande verdade é que o brilho que existe em alguém não vem de elogios, nem de aprovação. Vem da alma em paz. Vem do amor que a pessoa tem por si, da autenticidade de ser o que é, sem medo de desagradar o mundo. Mas o mundo, às vezes, é cruel. Ele vai te fazer acreditar que o seu brilho incomoda, é que você precisa ser mais discreto, mais forte, mais maduro. E aos poucos, você começa a se esconder, começa a se calar para não ser julgado, a se conter para não ser mal interpretado, a se travar para não parecer demais. E sem perceber, você passa a viver em modo de defesa, vivendo, mas sem sentir, sorrindo, mas com medo, cuidando de tudo, menos de si. Mas sabe o que é bonito? Nenhum brilho verdadeiro se apaga de vez. Ele pode ficar escondido, abafado pela dor, mas nunca deixa de existir. O brilho é a sua essência, é o que te torna diferente, é o que te faz único. E o que é seu por natureza, ninguém pode tirar. Talvez alguém tenha te ferido profundamente, te fazendo acreditar que você não era suficiente, mas o que essa pessoa te mostrou foi o limite da própria incapacidade de amar, não a medida do seu valor. Você não perdeu o seu brilho, você apenas se cobriu de dúvidas. E a boa notícia é: brilho se reacende, mas não com pressa, não tentando provar nada para ninguém. Ele se reacende quando você volta a se olhar com carinho, quando começa a perceber que tudo o que fez até aqui, mesmo as tentativas que deram errado, foram apenas formas de buscar amor e pertencimento, e que não há vergonha em ter tentado, porque o amor próprio nasce quando você entende que não precisa mais mendigar o que pode gerar dentro de si. Recuperar o seu brilho é um processo, há um caminho a ser trilhado, com um passo de cada vez. E começa com uma simples decisão: não se abandonar mais. Pare de ser seu próprio inimigo, de repetir as palavras que um dia te feriram, de se olhar no espelho e enxergar apenas o que falta. Comece a enxergar o que já existe, a força que te manteve de pé, mesmo nas piores fases. Pense em tudo o que você superou. Quantas vezes você achou que não conseguiria e conseguiu. Quantas vezes chorou em silêncio e mesmo assim levantou no dia seguinte. Isso é brilho. Brilho não é perfeição. Brilho é resistência. É esperança disfarçada de calma. E você tem isso dentro de si. Sempre teve. Só que às vezes aparecem desafios e a vida se torna pesada. E o peso das decepções, das comparações, dos medos, faz a gente esquecer quem é. Mas há um momento em que é preciso parar, respirar e decidir: eu não vou continuar me apagando para caber, para tentar ser aceito e amado. Você não veio ao mundo para ser invisível, nem para viver tentando ser menos para que outros se sintam confortáveis. Você veio para ser você. E o seu brilho é exatamente o que o mundo precisa. Então, se hoje você se sente apagado, não se culpe. Isso acontece com as almas sensíveis, né? Com os corações que sentem demais, que amam de verdade, que se doam sem medidas. Mas lembre-se, ninguém pode reacender a sua luz por você. É você quem precisa escolher. E às vezes, reacender é simples. É dormir melhor, se afastar de quem te drena, voltar a fazer o que te faz bem, cuidar do corpo, da mente e do espírito. Reacender é se permitir errar, rir de novo, chorar quando for preciso
e parar de fingir que está tudo bem só para agradar. Quando você começa a se tratar com amor, a vida começa a responder com amor também. E o brilho volta, às vezes devagar, mas volta no olhar mais leve, no riso mais solto, na paz silenciosa de quem não precisa mais provar nada. Volta quando você entende que o que os outros pensam não é mais importante do que o que você sente. Volta quando você percebe que a rejeição não define o seu valor e que ser deixado não te torna menos digno de amor. Volta quando você escolhe seguir, mesmo que ainda doa, mesmo sem todas as respostas. Porque o brilho não mora nas certezas, ele mora na coragem de continuar. E talvez esse seja o momento de acender de novo, não por alguém, não para mostrar nada, mas porque você merece sentir vivo. A vida é curta demais para viver apagado. Há tanto dentro de você que o mundo ainda não viu. Tantos sonhos, ideias, afetos, esperando o momento certo para florescer. Então reacenda, mesmo que pareça pouco no começo. Mesmo que o medo ainda esteja aí, mesmo que ninguém entenda. Brilhar não é sobre ser notado, é sobre ser fiel a quem você é. E quando você se reconecta com isso, com a sua verdade, com a sua alma, com o seu próprio coração, nada mais pode te apagar. Você se torna luz. E luz, quando é verdadeira, ilumina até o que um dia pareceu perdido. O seu brilho não se foi. Ele apenas esperava você voltar para casa. E casa, no fim das contas, sempre foi o seu próprio coração. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais reflexões como esta. Um grande abraço e até a próxima!